Graça e paz, meus irmãos. A igreja convida de hoje. Tenho o privilégio de receber esse ilustre botafoguense, o Edson Magalhães. Pastor Edson é um escritor, autor de diversos livros, entre eles Paternidade de A a Z, Pecado, Simplesmente Igreja. Hoje ele está pastoreando a PIB do Grajaú, no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que ele será usado por Deus para abençoar a sua vida, te edificando, consolando, confortando, mas principalmente te motivando a viver o propósito de Deus para você. Você crê nisso? Você deseja isso? Então eu te convido a fazermos juntos uma oração. Pai, querido Deus, Deus eterno, Deus de infinitas misericórdias, muito obrigado, Pai, por esse privilégio que temos de ouvir a sua voz, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus nós pedimos, fale conosco, use o teu servo, Pai, para que possamos, ó Pai, endireitar os nossos caminhos, ajustar os nossos comportamentos, nortear a nossa vida, Pai, vivendo segundo a sua vontade. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós iremos louvar a Deus com muita alegria. Em seguida, estaremos ouvindo o pastor Edson. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido bom. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo.
para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Paz e graça sejam dadas a todos. Aqui é o pastor Wellison Magalhães, da Primeira Igreja Batista do Grajaú. Eu quero saudar a Igreja Batista dos Andradas, o meu querido amigo pastor Daniel, com a paz de Jesus, e agradecer o privilégio de estar com vocês. Aceitar esse convite para mim foi um privilégio, uma alegria muito grande, compartilhar com vocês também um texto da Palavra de Deus nesse tempo que nós vamos ter. Daniel, que é meu parceiro de clube, somos botafoguenses e do Rio de Janeiro, e somos irmãos em Cristo, caminhamos juntos, e é um prazer muito grande estar com você, Daniel, e estar com a sua igreja também. Deus abençoe ricamente vocês e o ministério que vocês estão desenvolvendo neste lugar. Eu sei que tem sido profícuo, tem sido abençoador, e eu rogo a Deus que continue derramando muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Pois bem, gente, eu quero ler com vocês um texto de Filipenses, no capítulo de número 1. O texto sagrado diz assim, a partir do verso 3, Filipenses, capítulo 1, do verso 3 até o verso 6, nós vamos ler. Diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Vamos pensar aqui que Paulo está escrevendo de uma prisão. Paulo está vivendo um dos dias mais difíceis da sua experiência ministerial. Ele escreve algumas epístolas, Efésios, Filipenses, Filemão, Colossenses, todos dentro de uma prisão. Mas mesmo assim, a epístola aos Filipenses, ela recebe de Paulo uma atenção muito especial, porque ele transforma essa epístola na epístola da alegria. A palavra-chave do texto de Filipenses é alegria, e o verso-chave é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreve isso de dentro da prisão. Filipos era uma cidade muito importante, uma cidade que tinha o carimbo da conquista. Pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia, dá o nome à cidade em sua homenagem, e Filipos era uma cidade que tinha muita característica romana, e por isso Paulo leva o evangelho até Filipos como uma das principais cidades, uma das cidades mais importantes da sua época. Ele então se estabelece ali em Atos, no capítulo 16, começa a pregar. Lídia, a vendedora de púrpura, se converte junto com seus filhos, toda a sua família, e ela recebe o Espírito Santo de Deus. Logo depois, Paulo tem uma experiência em Filipos com uma menina que tinha o espírito de adivinhação e que dava lucro aos seus senhores, e Paulo então ele rompe com esse comércio
que as pessoas acreditavam ter com essa menina. E Paulo então é preso, ele e Silas, seu companheiro de viagem, é preso. Eles são levados para uma carceragem, são levados para uma prisão, mas o anjo do Senhor liberta Paulo no meio da noite e que provoca um desespero no carcereiro, quando ele então acha que seria responsabilizado por aquela fuga dos presos, né? E na verdade Paulo olha para aquele homem que estava desesperado e diz que Jesus Cristo vai salvar tanto ele quanto a casa dele. É algo maravilhoso. Mas a experiência de Paulo por Filipos não era apenas de organizar igrejas ou de ganhar pessoas. Paulo é açoitado em Filipos. Paulo é preso em Filipos. Pois bem, Paulo então deixa essa igreja organizada e depois escreve a eles falando essas coisas que acabei de ler, além de outras tantas nos 4 capítulos que o livro tem. Pois bem, Paulo então vai falar algumas coisas que embelezam a nossa vida cristã e que eu quero compartilhar com vocês neste encontro, neste culto. A primeira delas, Paulo diz assim: eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E a igreja de Filipos tinha um carinho especial por Paulo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Eles eram participantes do ministério de Paulo, e Paulo, quando lembrava da igreja, lembrava com um carinho enorme, com um amor enorme também. A pergunta que eu faço a você, pensando nesta forma como Paulo trata a igreja de Filipos, é se você é lembrado com carinho por alguém, se você é agradecido, se você é alvo do agradecimento de alguém. Será que você tem sido alvo do agradecimento de alguém? Será que você tem sido tanto a bênção na vida de alguma pessoa que ela olha para você e diz assim: eu agradeço a Deus todas as vezes que eu olho para você, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu penso em você, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu sou levado o meu pensamento sobre pessoas, eu penso em você? Uma das coisas que nós crentes precisamos aprender, queridos, não é apenas ir à igreja, não é entregar o nosso dízimo, não é cantar músicas cristãs, evangélicas ou andar com uma Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos aprender a ser pessoas que as outras pessoas sentem falta de nós e por isso elas se sentem estimuladas a andarem conosco e a viverem conosco também. Essa é a primeira coisa que esse texto maravilhoso nos ensina. A pergunta que eu quero fazer para você é essa: você é lembrado carinhosamente por alguém? Você traz à memória de alguém um fator de agradecimento? Você é uma pessoa responsável pela gratidão de alguém? Então, se não for, comece a ser agora. Se for, agradeça a Deus pela oportunidade de sê-lo e continue ainda mais a fazê-lo. A gente continua pensando um pouco mais sobre esse texto do apóstolo Paulo. Pois bem, depois o apóstolo Paulo diz assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando Paulo escreve isso, Paulo está pensando em tudo que a igreja de Filipos havia feito por ele, para o ministério dele e para as pessoas das igrejas a qual a igreja de Filipos ajudou, principalmente na Macedônia. Quando Paulo escreve isso, é porque ele sabia do profundo sentimento de cooperação, de generosidade que havia no coração daquela igreja. E essa é uma pergunta que deveria incomodar a gente o tempo inteiro. Você está disposto a transformar a sua vida em algo que abençoe o reino de Deus? Porque a igreja de Filipos era uma comunidade que esteve disposta a participar do ministério de Paulo, que esteve disposta a participar do ministério do apóstolo aos gentios, e eles colocaram a mão na massa, não apenas sustentando Paulo financeiramente, mas dando suporte emocional e espiritual a Paulo. Capítulo 4 do livro de Filipenses revela exatamente como essa igreja participava das tribulações do apóstolo aos gentios. Uma igreja, queridos, precisa aprender a colocar a mão na massa. Uma igreja precisa aprender a ser despreendida. Uma igreja precisa aprender, queridos, a dar generosamente para o reino de Deus. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que quando nós damos aquilo que temos, ou melhor, quando nós devolvemos aquilo que temos ao Senhor, nós somos ricamente abençoados.
Nós não somos abençoados numa troca, num conluio com Deus, porque Deus não faz troca conosco. Nós somos abençoados simplesmente pelo privilégio que nós temos de participar do reino de Deus, de estar envolvidos no reino de Deus. E isso, queridos, faz uma enorme diferença para mim, faz uma enorme diferença para você, e nós não podemos perder de vista isso. Quando nós nos sentimos tocados e tangidos pela palavra de Deus, nós nos sentimos impulsionados pelo Espírito a sermos então cooperadores do reino de Deus, cooperadores do reino do Senhor. Isso vai nos ajudar a pensar em como a vida cristã faz sentido para nós, quando nós queremos. Eu estou tentando ajeitar aqui o texto bíblico no computador, desculpe, queridos. Então, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para vivermos intensamente essa vida cristã. O apóstolo Paulo escreve assim: em todas as minhas orações que eu tenho, eu me alegro com vocês pela cooperação que vocês têm ao Evangelho. A sua vida, queridos, precisa ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para a promoção do Evangelho. Os seus recursos precisam estar à disposição de Deus para a promoção do Evangelho. Aquilo que você tem, aquilo que você é, precisa estar à disposição de Deus para a promoção do Evangelho. Foi isso que a igreja de Filipos fez. É isso que você deve fazer também. Pense carinhosamente em como usar a sua vida. Se você é pastor, se você é diácono, se você é o porteiro da igreja, se você é o zelador, se você é um professor, se você é um engenheiro, se você é um gari, não importa. Você precisa usar a sua vida para a glória do nome do Senhor. Há um propósito de Deus na sua vida. Se você pensa que está nesse mundo para ganhar dinheiro, para viver bem, você não entendeu nada sobre a vida. A vida de um cristão é ser um missionário. Então, você vai ser um missionário dando, ofertando, orando ou indo. Isso faz parte da nossa cultura cristã. A terceira coisa que esse texto me chama a atenção e que eu quero partilhar com os irmãos da Igreja Batista, e Paulo diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Pois bem, queridos, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é de que não há nenhuma obra, nenhuma ação de Deus na sua vida que fique pela metade. Deus, quando começa uma obra na nossa vida, Ele termina essa obra. Portanto, você que está aqui me ouvindo agora nesse culto, nesse encontro, eu quero dizer para você o seguinte: Deus começou algo especial na sua vida e no seu coração. Deus começou algo especial na sua vida, na sua casa, no seu ministério, e Deus há de completá-la. Eu sei que o nosso coração muitas vezes se sente profundamente angustiado e inquieto, porque desesperado sem saber o futuro, nós queremos que Deus responda imediatamente às nossas perguntas, que Deus responda imediatamente às nossas questões. Mas Deus é Deus, Ele que é o Senhor, nós somos servos, nós acatamos o que Ele diz, nós aceitamos o que Ele faz, nós tentamos entender aquilo que Ele diz, mas uma coisa absolutamente certa que eu quero compartilhar com você à luz da palavra de Deus: aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele há de completá-la. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu se cumprirá. Aquilo que Deus disse que aconteceria, acontecerá. E você sabe que eu sinto uma extrema felicidade em poder aceitar a vontade de Deus. Porque, preste atenção, não é fácil. Você sabe que nesses últimos dias, aqui em nossa igreja, aqui na primeira igreja batista do Grajaú, nós temos vivido uma experiência muito dolorida, muito dolorosa, com a qual eu peço também a sua oração. Um dos nossos pastores, o pastor Israel, ele é um homem de Deus, e ele entrou numa cirurgia há uma semana atrás, e a cirurgia, ela terminou com ele em coma, e nós temos orado incessantemente para que ele volte para casa. Os médicos têm dito que somente um milagre pode fazer isso. E talvez seja um milagre que vai acontecer na vida dele. E eu tenho dito aqui para a igreja, porque nós temos feito todos os dias 2 canais de oração em favor desse pastor, às 8 horas da manhã e às 10 horas da noite, até que Deus nos responda. E eu tenho dito, irmãos, até Deus nos responder, nós vamos continuar orando por ele. Porque Deus vai nos responder. Deus vai dizer sim, eu quero que ele volte para casa.
Deus vai dizer, não, eu não quero que ele volte para casa, mas Deus vai nos responder. Porque aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Às vezes nós não compreendemos, porque o pensamento de Deus não são como os nossos pensamentos. O pensamento de Deus não é como o pensamento do homem. Aquilo que queremos muitas vezes não é aquilo que Deus deseja. Mas nós entendemos, queridos, que Ele que tem o controle e o domínio de toda a obra em suas mãos, Ele há de completá-la. E vai fazer, queridos, infinitamente mais do que pensamos, até mesmo do que nós cremos. Então, quando nós lemos o apóstolo Paulo escrever para a igreja em Filipos, assim nós temos a certeza absoluta que ele está dizendo com todas as letras, Deus não vai desistir do propósito na sua vida. Deus não vai desistir do propósito que Ele tem para o seu coração. Deus não vai desistir do propósito que Ele tem para a sua casa. Deus não vai desistir do propósito que Ele tem para o seu ministério. Porque aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la. É algo tão maravilhoso, tão abençoador pensar assim, que por si só nós deveríamos aprender, por esse texto apenas, a descansar em Deus. O Senhor Jesus conta em Mateus capítulo 6 que nós podemos ficar tranquilos, porque se Ele alimenta os pássaros, se Ele veste os lírios do campo, imagine nós que somos seus filhos. A nossa humanidade é que nos trai, a nossa humanidade é que rouba a nossa alegria, mas nós precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. Eu quero estimular você a louvar a Deus pela obra que Ele começou na sua vida, a adorar a Deus pela obra que Ele vai terminar na sua vida. Ou seja, Deus tem algo para você, algo muito especial, e Ele vai fazer este algo especial. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Eu estimulo você a pensar em como Deus, Ele é maravilhoso, extraordinário e abençoador. E assim como Paulo escreve a Filipos por uma igreja dedicada, abençoada, uma igreja que precisava expressar alegria, neste encontro eu compartilho com você algumas verdades e alguns princípios da palavra de Deus que vão transformá-lo e que vão ajudá-lo nessa caminhada da fé. Deus abençoe ricamente a sua vida, que você possa sentir-se abençoado pela palavra de Deus. Amém? Paz e graça a todos, queridos. Vamos orar? Deus bendito, abençoe os teus filhos neste encontro, Senhor, os que estão assistindo agora. Que a tua graça esteja sobre a vida deles abundantemente, sobre a vida do seu pastor, sobre o ministério desta igreja. Que o Senhor abençoe rica e abundantemente. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Queridos, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Paz e graça. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço da Primeira Igreja Batista do Grajaú. Tchau, tchau.